Fala, queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe. Vou gravar mais um vídeo aí para vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os poríferos e os quinidários. Já falamos aí sobre os invertebrados, as características gerais do reino animal. Então agora nós vamos falar sobre cada filo que compõe o reino animal, começando pelos invertebrados agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre os poríferos e os quinidários. Preste atenção na aula, preste atenção nas dicas que eu vou dar e vamos ao vídeo. Então, queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os poríferos e os quinidários. Vamos falar primeiramente sobre os poríferos e você vai descobrir muita coisa importante, muita coisa boa sobre os poríferos. Primeiramente, você tem que saber por que esse nome porífero. Porífero é porque esse grupo de animais, esse filo, tem animais pertencentes a ele que possuem poros na sua organização. Então, um porífero ele é um filo do reino animal, sub-reino Parazoa, conhecido como as esponjas, tá, gente? Então, os representantes dos poríferos são as esponjas, que são animais aquáticos, geralmente marinhos, sem tecidos ou órgãos definidos e se encontram fixados aos substratos. As esponjas vivem soltas ou presas a rochas no fundo do mar, tá, gente? Então, lembrando, gente, os poríferos são os animais mais simples, tá, gente? Como eu falei, eles não vão possuir tecido verdadeiro, tá, gente? Vamos começar aqui. A parede aí do corpo das esponjas apresenta 3 regiões: epiderme, endoderme e mesênquima. Nas esponjas, não há sistemas responsáveis pela respiração, né, circulação e excreção, pois, como eu falei, é um organismo, né, bem mais simples, um animal mais simples, se comparados aos outros grupos de animais, aos outros filos. Como é que a gente consegue explicar a embriologia dos poríferos? Os poríferos desenvolvem somente até a blástula, não formam folhetos embrionários, não possuem tecidos verdadeiros e são acelomados, ou seja, não vão possuir celoma. Como é que é o modo de vida dos poríferos? O habitat varia desde a zona costeira até as partes mais profundas, tá, gente? Então, você pode encontrar esponjas na parte costeira até mesmo nas profundidades também. As esponjas adultas são sésseis, porém certas esponjas podem se mover direcionando sua circulação na água numa certa direção. Como é que seria a anatomia aí dos poríferos? Como é que é a anatomia? Vamos estudar um pouquinho. A estrutura de uma esponja tem forma de tubo, com extremidades fechadas e presa ao substrato. Porém, existe a extremidade aberta, e essa extremidade aberta é chamada de ósculo. Cavidade interior é a espongocele. Eu vou explicar direitinho aí, vou mostrar direitinho como é que é a anatomia deles, tá? Espongocele ou espongiocele, tá, gente? Tanto um quanto o outro pode ser utilizado. As paredes são furadas por buracos microscópicos, tá, gente? E aí são chamadas de óstios, para permitir que permita e flua a passagem de água dentro da espongocele, ou espongiocele, trazendo o oxigênio e o alimento, até porque as esponjas precisam aí do oxigênio para respirar e precisam de alimento para sobreviver. Aqui você vê a forma de tubo, né? E essa partezinha aqui aberta é o ósculo que eu falei para vocês. Tá? A respiração, como é que é? É aeróbica, precisa de oxigênio. E é feita por difusão, tá, gente? Essa é a maneira de respiração dos poríferos. Classificação das esponjas. Gente, é muito interessante isso. Por quê? As esponjas são o tipo mais primitivo de animal. Por isso se enquadram aí, se classificam no grupo dos Parazoa. Tá, gente? Mas isso é bem interessante, porque testes recentes de DNA sugerem que seu grupo é a base dos outros grupos de animais. Ou seja, foram feitos testes de DNA comparados assim com os outros grupos de animais e existe uma grande evidência que mostra que o DNA deles, né, esse grupo aí dos poríferos, as esponjas, elas são a base dos outros grupos de animais, tá? É muito interessante isso. Tem até um documentário falando sobre isso. Eu vou colocar aí na aulinha, no vídeo aí para vocês assistirem depois. E a divisão do filo porífero é feita em 3 classes de acordo com o tipo de espícula. Pessoal, o que é espícula? Espícula é a parte de sustentação dos poríferos, tá, gente? É formado por calcário,
por uma estrutura rígida, calcária, semelhante a um esqueleto. Claro que não é um esqueleto, obviamente, mas é semelhante a um esqueleto porque fornece a sustentação do corpo dos poríferos. Tipos de reprodução dos poríferos. Então, as esponjas elas podem se reproduzir de dois modos, ou sexuadamente ou assexuadamente, tá, gente? Conforme as condições do ambiente, tá? Reprodução sexuada, a maior parte das esponjas são hermafroditas, tá, gente? E reprodução assexuada pode ser por brotamento, fragmentação ou gemulação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o filo dos quinidários, tá, gente? Falamos um pouquinho dos poríferos, vamos falar dos quinidários, que também é um grupo, é um filo importante aí. Quem nunca viu aí no mar, por exemplo, foi para a praia e nunca viu uma água-viva, né? A água-viva é um dos grandes representantes aí do filo dos quinidários. Então, o filo dos quinidários é representado pelas hidras, medusas ou água-vivas, corais e anêmonas do mar. Primeiros animais a apresentarem cavidade digestiva no corpo. Então, você lembrando lá dos poríferos, não tinha nenhum tipo de sistema ali para digestão, enfim. Aqui nós já temos os primeiros animais a apresentarem a cavidade digestiva no corpo, então são os quinidários. Primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros. Lembra que lá nos poríferos eu falei que não existia tecido verdadeiro? Aqui nos quinidários existem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos, obviamente. Mas aqui já apresentam tecidos verdadeiros. E isso foi um passo muito grande assim, na evolução do reino animal. Pólipos e medusas, tá, gente? Como é que é essa classificação aí de pólipos e medusas? Os pólipos, eles são sésseis, eles são fixos. Já as medusas, aqui é um pólipo, tá, gente? Medusa essa daqui. Já as medusas, elas têm vida livre, tá, gente? Então, esse aqui é fixo, pólipo fixo, medusa é livre. São diblásticos, protostômios e com simetria radial. Aí como é que é feito aí os tecidos aí dos quinidários? Nós temos a epiderme, mesogleia e gastroderme. Aqui você vê o pólipo, estrutura fixa, e aqui você vê uma medusa, tá? Que aí tem vida livre, com tentáculos, né? A boca dela aqui nessa região. Muito interessante, tá, gente? Como é que é a digestão aí dos quinidários? Vão apresentar boca, mas não possuem ânus, tá, gente? Então, o que não é aproveitado é eliminado também pela boca. Então, para se alimentar e para eliminar, tudo pela boca. Tranquilo, gente? A excreção e a respiração ocorrem o quê? Por difusão, do mesmo jeito lá que a respiração era nos poríferos, era por difusão, aqui também temos respiração por difusão. Excreção aqui deste grupo de animais, que do filo quinidário, é feito também por difusão. E aí eles têm um mecanismo de defesa para se livrar, por exemplo, aí de possíveis predadores. E aí os quinidários possuem os quinidócitos, tá? Que são células de ataque e defesa em maior quantidade nos tentáculos, tá? Então essa parte da defesa deles fica aqui nos tentáculos, aqui nessa partezinha aqui, ó. Então, para se defender de possíveis predadores, eles têm uma substância que é urticante, tá? E aí, ao entrar em contato, vai causar pelo menos um desconforto aí nos seus possíveis predadores. É por isso que ocorre aí, por exemplo, você está no mar, né? Se você tiver contato com o tentáculo da água-viva, por exemplo, aí muita gente tem a sensação de queimação, né? Isso aí é uma defesa dos quinidários, tá, gente? Reprodução. Os tipos de reprodução podem ser assexuada ou também sexuada, tá, gente? Assexuada por brotamento e por estrobilação. Sexuada, a presença de gônadas, tá? Ou seja, vai ter a questão das células masculinas e femininas para que haja a fecundação.